Como o Yokai das Almas, Yuki Onna pode ler a mente dos vivos e também dos mortos. Portanto, agora Yoga verá através dos olhos de sua mãe seus últimos momentos. Cisne revive o naufrágio de seu barco. Experimenta o desgosto quando ele foi arrancado dos braços dela e levado até a costa, para longe do amor de sua mãe. Pode sentir a cruel desilusão do abandono, deixando que ela parta para seu triste destino. Através das mãos de seu executor, o Cavaleiro de Ouro de Aquário, Yoga não pode ouvir mais nada. Grita para que a mentirosa pare de falar. Afinal, isso é impossível. Seu mestre Camus não teria motivos para estar no barco naquele dia. Não tem dúvidas que Yuki Onna está tentando enganá-lo com suas ilusões, mas a Hora de Cronos revela que foi exatamente isso que aconteceu. Essas memórias compartilhadas provam que o amor de uma criança deve ser direcionado exclusivamente à sua mãe. É ela quem o faz crescer dentro de seu ventre, o traz ao mundo, o alimenta no peito, lhe oferecendo todo o seu amor. Yuki Onna tirou seu próprio filho dos braços de um pai que não o merecia. Ela pede que o cavaleiro se aproxime e encontre no vazio de seus braços o conforto de uma mãe amorosa que tanto lhe faz falta. Porém, Yoga diz que se ela acha mesmo que pode substituir sua mãe, está ainda mais louca do que imaginou. Yuki Onna compreende. Então, já que ele recusa o doce abraço de uma mãe, irá receber a gélida ira de um demônio. Confira agora o novo volume que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey Yoga Entre Fogo e Gelo Parte 6. Yuki Onna lança Inverno Mortal. O golpe atinge Yoga, que é lançado para o mar congelante. Ao cair nas profundezas, o cavaleiro só consegue pensar em seu mestre Camus. A Ora o chama de criança indigna. Ele não merece o amor de uma mãe. Ela pede que seu bebê seja paciente. Um dia encontrarão a alma perfeita para ele. O artefato de Ludin de Escultor continua dentro do esquife de gelo de Aquário. Em seus pensamentos, Yuki Onna se lembra do que dizem sobre o lendário caixão de gelo de Camus. É inabalável, mas na verdade ele pode ser destruído quando se aproximar do zero absoluto de seu criador. E é exatamente isso que ela é capaz de fazer. Yuki Onna coloca a ponta de seus dedos congelantes no esquife. E é ainda mais fácil porque ela acabou de absorver a execução aurora de seu pupilo. Finalmente consegue ultrapassar a barreira de gelo, segurando o artefato que selava o fogo dos deuses do Olimpo. Enfim, agora o artefato pertence a ela. O esquife de gelo começa a se despedaçar com grande parte do fogo divino descontrolado. Ela não se importa se para possuir apenas uma chama do fogo divino tenha que destruir completamente o grade azul. Nesse instante, um flamejante cosmo percorre os céus e pousa diante da serva de Cronos. Ela não acredita que outro cavaleiro de Atena ouse ficar em seu caminho. Yuki Onna reconhece esse cosmo. É daquele chamado Fênix. Foi esse poder que sentiu enfrentar as garras e presas de Amarok. Pergunta se por acaso ele tenha ido até lá para vingar seu amigo. Mas Ikki não tem mais tempo a perder e desfere Turbilhão Infernal! O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Porém, Ikki não direciona seu poder para atacar Yuki Onna. Ele tenta a todo custo conter com seu turbilhão o fogo divino que não está mais selado. Mas a Ora acha um grande absurdo. Ele jamais conseguirá. Somente Hefesto seria capaz de controlá-lo. Ikki percebe que de fato Yuki Onna está certa. Ele é incapaz de pará-lo. Ao se opor às chamas do Olimpo, sua armadura de Fênix será consumida. E depois será a vez do corpo de Ikki. Não há como evitar. Tudo que restará do cavaleiro serão apenas suas cinzas. Yuki Onna diz adeus a Fênix. Ela deve seguir seu caminho, pois Cronos está impaciente a esperando. No fundo do mar congelante, Yoga se pergunta se está morto. Não sente mais nenhuma dor. Seu corpo está paralisado pelo frio e pela tristeza em seu luto. Exatamente como estava no dia em que sua mãe perdeu a vida. Imagina que finalmente se juntará a ela nas profundezas congeladas do esquecimento
conhecimento. De repente, Cisne sente algo em suas mãos. Ele já sentiu isso há muito tempo. É como um carinho de um pai secando as lágrimas de seu filho. É um calor suave, um cosmo benevolente, que aquece seu coração e sua alma. Não pode acreditar que seja ele. Nesse momento, Alexer puxa a mão de Yoga e o retira das águas. Ele pede que o cavaleiro fique de pé. Chegou bem na hora e por muito pouco não perdeu Yoga para sempre. Alexer alerta que é preciso agir rápido, pois Yuki-onna destruiu o esquife de gelo e se apossou do fogo divino. Yoga vê que seu amigo cumpriu sua promessa. Resta a Cisne completar sua missão. O cavaleiro de gelo se aproxima da inimiga trazendo sua caixa de Pandora. Yuki-onna observa que o filho pródigo retornou. Somente os pais podem recebê-lo calorosamente. Yoga vê que ela continua tentando confundi-lo sobre sua mãe e seu mestre. Admite que está preocupado, mas de qualquer maneira, a questão mais importante não é sobre ele. Tudo o que importa é a missão que Athena lhe confiou. A adversária quer saber que missão é essa que ele tanto se importa. Yoga apagará de uma vez por todas o fogo sagrado, evitando que devaste Grade Azul e o mundo todo. Previne que ela perecerá se tentar impedi-lo. Yuki-onna quer saber como ele pretende apagar a chama que ela mantém consigo, já que seus ataques não podem fazer nada contra ela. E Yoga não é capaz de resistir ao seu poder. Ela não tem nenhuma dúvida sobre o resultado dessa batalha. Contudo, é isso que verão agora. Yoga lutará. Yuki-onna ataca. Inverno Mortal! Mas dessa vez, o cavaleiro permanece de pé, mesmo recebendo o golpe. Ela não entende como seu corpo pode resistir. Se pergunta se ele será capaz de abaixar sua temperatura ainda mais do que ela. Yuki-onna fica perplexa. Não pode acreditar. A armadura de ouro de Aquário foi até lá para ajudar Yoga, da mesma forma como ocorreu durante a batalha contra Poseidon. A veste sagrada de seu mestre cobre todo o seu corpo. Uma vez mais, Cisne e Aquário estão unidos. A partir de agora, lutarão de igual para igual. Meus amigos, todo o design de Time Odyssey, a nova saga oficial de Saint Seiya, segue a obra original do mestre Kurumada. Jerome Okie, responsável pela arte, ainda mesclou o visual do mangá com as cores da adaptação, o anime clássico, tornando a obra ainda mais envolvente e nostálgica, principalmente para os fãs da saudosa Rede Manchete, aqueles que se apaixonaram pelos defensores de Athena há mais de 30 anos, da mesma forma como ocorre com os novos bonecos action figures oficiais dos Cavaleiros do Zodíaco lançados pela Bloops, empresa especializada em blocos de montar. São os bonecos da linha Galaxy Version, Aioros de Sagitário em duas versões, Seiya de Pegasus, Cassius, Shun de Andrômeda, Ikki de Fênix, Shura de Capricórnio, Jabu de Unicórnio e Marin de Águia. Já a linha Champion Class dos Cavaleiros de Ouro, Ayora de Leão, Mu de Ares e Miro de Escorpião são fiéis às cores do mangá canônico de Masami Kurumada. Adquira o seu pelo link fixado no primeiro comentário. Não perca os próximos vídeos dessa épica guerra contra Cronos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Aquário. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.